Então vamos continuar o estudo desta grande obra, que é o Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec, o codificador da obra espírita, fez várias perguntas, 1018, consoante a versão, ou 1019 perguntas, à espiritualidade. E se nós conseguirmos entender este livro, nós conseguiremos perceber aquilo que nos aguarda na vida futura, na espiritualidade, e conseguimos perceber a nossa vida atual. Do capítulo 4, Pluralidade de Existências, a pergunta 200, Allan Kardec perguntou à espiritualidade se os espíritos têm sexo. Os espíritos responderam: não como entendeis, pois os sexos dependem da organização. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados da concordância dos sentimentos. Feita a pergunta ao grande espírito Miramês, que comenta de uma forma mais alargada as respostas que os espíritos dão, ele responde: esta pergunta é feita com frequência há muito tempo. Existe sexo nos espíritos? No entanto, ele existe nas condições em que se encontra a alma na escala da vida. As formas de sexo no mundo espiritual são variáveis, de acordo com a evolução do espírito. Podemos comparar com o amor na Terra. Quantas pessoas entendem que o amor é sexo? E vice-versa. Na sequência evolutiva, no entanto, o amor transcende ao instinto e ao fator biológico e até físico, caminhando para as regiões superiores. O ato sexual é a troca de valores na ordem natural da vida, e esses valores, essas trocas, nas esferas elevadas, são de ordem divina, pelos sentimentos. No astral inferior, as almas aí se encontram ainda materializadas e os processos sexuais são compatíveis com os da Terra, por vezes passando à luxúria, com práticas que os homens da mesma esfera copiam e transmitem para os sequiosos da animalidade nos caminhos da Terra. Há pureza de sentimentos somente para os espíritos puros, onde as leis naturais vigoram em todo o seu esplendor. Para constatar o que falamos, pode-se observar os sonhos de muitas pessoas em regiões inferiores, usando e abusando do sexo como se estivessem no próprio corpo. O homem deve procurar sublimar o sexo na liberdade e no dever, porque ele é o instrumento das reencarnações, onde os espíritos se depuram, educam e aprendem, e, para bem dizer, abençoam os pais que o receberam com amor. Procuremos elevar cada vez mais os nossos sentimentos, deixando as cascas do passado inferior e compreendendo a necessidade de um amor na sua qualidade divina, porque a verdade sempre nos dá condições de uma libertação eficiente. Não desdenhemos o sexo, mas compreendamos a sua missão entre os homens, não somente como indústria de roupas para os espíritos, mas como tarefa bem mais sublime das escolas onde as almas se educam e se instruem. Os espíritos têm sexos, porém, devemos analisar as faixas de uso para que não pequemos em comparações gritantes e não transmitamos coisas erradas aos que estão despertando para os conhecimentos espirituais.
não nos esqueçamos do Cristo e daquilo que Ele ensinou, dizendo aos seus discípulos que se amassem como Ele os amava. Em tudo o que fizemos e fizermos, esforcemos para aprimorar no sentido espiritual do ato, pois o Senhor tudo vê e pode ajudar quem tem boa vontade de servir. A doutrina dos Espíritos mostra as leis de Deus em todos os ângulos, de forma a facilitar os entendimentos, e nesse entender com Jesus, a libertação ficará mais fácil, surgindo em todos os corações no bem, uma alegria divina, embora na Terra, porque no planeta, de certa forma, é algo do céu. Onde estivermos, devemos começar a melhorar e a entender o porquê da nossa passagem neste mundo de provas. Se o homem usa sexo, deve analisar o seu objetivo e respeitar a sua missão no mundo em que vive. Por todo o desregramento, por tudo que se faz fora da lei natural, responderá pelas consequências. Fala-se aqui dos sonhos que nós prevemos temos, daquilo que nós sentimos, e nós temos a nossa parte animal, que é natural, pela lei da sobrevivência, que nós venhamos programados naturalmente para a lei da procriação. Mas às vezes abusamos um bocadinho dessa lei. E à medida que formos evoluindo e que formos nos depurando, a necessidade dessa sexualidade vai diminuindo. Passemos à pergunta 201. Em nossa existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher e vice-versa? Esta é a pergunta que a maior parte das pessoas, que são tendencialmente para um lado ou para o outro, isto é, eu lá atrás reconheço que era um bocado machista, com falta de conhecimento, e há pessoas e há mulheres que são muito a puxar para o lado feminino. Se nós começarmos a perceber as coisas, nós teríamos tendência a ser mais equilibrados. Claro que todos os lados têm o seu lado positivo, todos os lados devem ser defendidos, mas nós não devemos levar as coisas ao extremo. E quem levar corre o risco de, na existência seguinte, já vir diferente. E, por vezes, nós temos exemplos disso na nossa sociedade atual. Nós vemos que há pessoas que nascem com um determinado corpo e depois não aceitam. E às vezes as pessoas interrogam-se porquê é que aquela pessoa não aceita o corpo que tem. Se nós aprofundarmos um bocadinho o tema, conseguimos perceber. E conseguimos entender que, em termos espirituais, se aquela pessoa estivesse mais equilibrada, lidava melhor com a parte material. Então, os espíritos, na altura, disseram a Allan Kardec, de certo, são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Porque não nascem espíritos. Deus, quando concebeu o espírito, quando concebeu a centelha de luz, não criou um espírito programado para ser só e apenas só homem ou só e apenas só mulher. E o espírito, porque é que tem que passar pelos dois lados? Para poder entender e poder compreender os dois lados. E completa então Miramês com a sua comentada questão, onde ele intitula Troca de Corpos. Os espíritos trocam de posições quantas vezes lhes forem necessárias. No que tens ao corpo físico de homem ou de mulher, um espírito que animou muitas vezes um corpo de homem pode perfeitamente animar em outras oportunidades corpos de mulher. Espírito, na profundidade do tema, não tem sexo. O sexo se apresenta no perispírito, diferenciando ao mesmo tempo
ajustando a matriz da carne como homem ou como mulher. No entanto, mesmo no perispírito, ele pode desaparecer pela sublimação do espírito. Nós temos ouvido falar várias vezes, aqui quando se dão palestras, que quando há, perante um espírito que seja vidente, quando há uma manifestação física, esse espírito apresenta-se bem definido, como sendo, normalmente, claro, como sendo ou homem ou mulher. Então, e as pessoas às vezes perguntam, então, mas se o espírito não tem sexo, como é que ele se apresenta sendo homem ou sendo mulher? Normalmente apresenta-se através do seu perispírito com a mesma forma que tinha na reencarnação anterior, que é para ser mais facilmente reconhecido. Inclusive até as vestes, até a forma, aquilo que o caracterizava, tudo isso fica impresso no seu perispírito. E essa apresentação, quando se faz, é uma apresentação perispiritual, porque lá, o fundo, a essência divina, o seu espírito, não precisa de forma, não precisa de se materializar nem como homem nem como mulher. O pensamento é tudo no mundo espiritual. Ele pode criar e desfazer instantaneamente o que quiser no seu corpo perispiritual. No mundo espiritual não há reprodução de corpos pelos processos da Terra, pois os corpos são criados pelo pensamento de acordo com a elevação da alma. A alma não reproduz alma, somente Deus a cria. Essa receita divina se encontra dentro do seu coração de amor. Os corpos materiais de todos os reinos geram outros corpos materiais. Mesmo assim, o material, esse espetáculo maravilhoso que só Deus pode criar, somente Ele dá vida e tudo o que existe, é que podemos dizer: o espírito é como uma chama e a sua forma, para que possa ter uma ideia, mesmo pálida, é como a água que toma forma da vasilha onde é depositada. Ele é luz pela qualidade, mas ainda não se pode saber por escapar a mais elevadas deduções do saber humano. Portanto, no fundo, é isso. O perispírito dá ao corpo humano a forma como a água tem quando está dentro da vasilha. Sexo, como se pensa ainda, é para corpos inferiores, servindo a um espírito nas mesmas condições. O espírito, na medida da sua elevação espiritual, vai abandonando todos os instintos inferiores e, quando não os abandona, compreende o modo pelo qual deve usá-los. Uma faca tem uma missão muito importante nas mãos hábeis do açougueiro. No entanto, quando portado por uma criatura ignorante, pode provocar desastres inúmeros. Assim, o avião, a bomba, o carro, etc. Um homem sem educação espiritual distorce as suas próprias possibilidades de elevar-se, às vezes com o seu próprio corpo. Por isso é que aqui no centro se está sempre a insistir na questão da informação, do conhecimento, da aprendizagem. Por isso é que aqui, por isso e por todas as razões, é que se está sempre a insistir que nós temos necessidade de aprendermos, de estudarmos, para nos tirarmos, para que sejamos tirados da ignorância, da escuridão. Um espírito pode perfeitamente renascer em corpos de homem e depois retornar quantas vezes forem necessários em corpos de mulher, se precisar das experiências que advêm dessas trocas. Isso ocorre também com os animais, com as árvores, enfim, com todos os reinos da natureza se processam essas permutas da multiplicidade da vida. Precisamos estudar mais e quem deseja se instruir sempre apresenta no seu caminho os meios. Costuma-se dizer que quando o aluno está preparado, o mestre aparece, não é? No mundo espiritual, continuamos a estudar todos os assuntos, porém, a diferença é que as anotações espirituais são sinceras e nunca nascem de interesses mesquinhos. Não vivemos à procura de ouro nem de prata para nos sustentar, nem vestir. O único dinheiro
Em nosso plano é o ouro do amor. Esse é o alimento da alma em todas as faixas das nossas necessidades. Por isso Jesus nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele nos ensinou a viver na terra, dando início à vida espiritual. De outra feita, afirmou: eu sou o pão que desceu do céu. E frente à samaritana, afirmou: se beberes a água que eu te der, nunca mais terás sede. Se queremos ser livres, libertamos-nos pelo amor. Aí encontraremos a felicidade pelas pegadas que o Mestre dos Mestres nos deixou. Vamos passar à questão 202. Enquanto espírito errante, portanto, na pátria espiritual, que prefere o espírito encarnar no corpo de um homem ou no corpo de uma mulher? Respondem os espíritos: isso pouco lhe importa. O que guia na escolha são as provas por que haja passar. Nós fazemos só aqui uma pequena nota. Por vezes, quando nós estamos encarnados, por vezes não, normalmente sempre, quando estamos encarnados, dizemos muitas e muitas vezes, durante a nossa existência física, que mal fiz eu a Deus para merecer isto. Quando a vida não corre como nós queremos, estamos sempre a dizer que mal fiz eu a Deus. E dizem-nos do lado de lá que quando nós estamos para iniciar a nossa viagem terrena, que nós queremos evoluir muito, porque nós lá temos a visão ampla e temos noção do longo caminho que temos para fazer. Então, como queremos fazer um pequeno atalho, nós prometemos tudo. Nós queremos passar por tudo e mais alguma coisa. Então, prometemos muito, eu quero fazer isto, e a espiritualidade normalmente diz assim: olha, de tudo o que tu queres, damos-te aí 10%. E mesmo assim, sabe Deus. Mas isso vai demorar muito tempo, 10%, isso vai demorar mais, 10 vezes mais o meu caminho. E diz: olha, mas não sei se tu mesmo com 10% vais aguentar. O que é certo é que nós encarnamos, e assim que começamos a esticar o pezinho e a mãozinha, já nos começamos a queixar, porque nós já vimos com o dom da queixa. E começamos: mal fiz eu a Deus, porque é que fulano tem e eu não tenho, não sei o quê. Porquê? Porque a nossa visão, enquanto encarnados, é limitada. Nós só vemos a parte material e só vemos aquilo que os olhos do corpo físico alcançam. E é chegada a hora de nós começarmos a ver com os olhos do espírito. Alargarmos a nossa visão, a nossa capacidade de entender as coisas. E percebermos que quando o universo nos dá alguma coisa, é para nós, é para o nosso caminho. Eu vinha a vir para cá, eu saí de Aveiro, com o tempo um bocadinho limitado, e vinha ao telefone e deparo-me com uma fila enorme na autoestrada. E eu vinha com o tempo limitado. E eu olho para o GPS, e os GPS agora mudaram, isto é uma coisa... Aparece no GPS um traço vermelho que tinha uma extensão de 1 km e tal a fila. E eu disse, e o trem estava todo parado. E eu disse assim: bom, belo serviço, já não vou chegar a tempo. Mas imediatamente, já começo a ter um bocadinho de conhecimento, eu disse assim: o que tiver que ser, será. Porque se eu tiver que chegar a hora, chega a hora. Se eu tiver que chegar atrasado, é porque tenho que chegar atrasado. O que é certo é que do lado contrário a coisa estava mesmo parada e do nosso lado aquilo lá começou a andar e apesar do aparato do acidente deu para chegar perfeitamente a horas. E isto é uma lição muito grande para mim, porque eu tenho tido muita dificuldade, agora estou a mudar, estou num processo de mudança através do conhecimento. Tenho tido muita dificuldade em aceitar às vezes aquilo que a vida nos põe à frente. E é muito importante nós aprendermos a confiar e a perceber que se a espiritualidade nos traçou um determinado caminho, é porque tem qualquer coisa para nós. E se nós temos uma dificuldade, costuma-se dizer que é na dificuldade que surge a oportunidade. E nós às vezes não vemos. Às vezes descuramos a oportunidade para termos uma grande capacidade de crescimento e não aproveitamos. Queremos muito a parte final. E Jesus dizia: não se preocupem só com a chegada, aproveitem a viagem. Não é?
Às vezes nós não aproveitamos a viagem, não aproveitamos para crescer. Então, recapitulando, volto a fazer pergunta, para nós não nos perdermos. Enquanto errante, enquanto na pátria espiritual, o que prefere o espírito encarnar em corpo de homem ou de mulher? E os espíritos respondem, isso pouco importa. O que guia na escolha são as provas que tem que passar. Portanto, é importante nós percebermos que nós temos dois tipos de provas. As provas que são impostas, é uma obrigação, por karma e por alguma coisa que nós passamos, e há outras provas que são voluntárias. Portanto, as provas voluntárias são aquelas que nós nos propomos a passar para fazermos o caminho mais rápido. E há outras provas que nós não temos como fugir delas. Na aldeia até se costuma dizer, quem do cordeiro não vai, de carneiro não escapa. Portanto, isto é mais ou menos uma coisa assim do género. Então, explica-nos então, Miramês, a escolha do sexo. Muitos sentem dificuldade em aceitar a expressão espírito errante, pois ela deixa a ideia que o espírito não tem pouso certo, estando a perambular pelo espaço, sem obrigações que lhe correspondem à personalidade. Contudo, a doutrina dos espíritos nos mostra, através dos tempos, as condições dos espíritos, suas moradas e que fazem no mundo espiritual, construindo a sociedade de espíritos após o túmulo. Convém a todos os espíritas estudarem e meditarem na vida futura, para que novos conhecimentos venham a cair nas suas mãos. Não podemos generalizar o assunto. Existem almas que ficam onde termina a sua conduta. Porém, os sérios se encontram sempre em colónias, trabalhando para o seu adiantamento. Quem já viu o filme de André Luiz, O Nosso Lar, não é? Sabe perfeitamente que é uma colónia onde, apesar de não ser das mais evoluídas espiritualmente, mas é uma colónia onde se trabalha, onde se tem possibilidade de progredir. Assim como homens civilizados vivem em sociedades, obedecendo às leis que eles acham mais convenientes, que asseguram a paz e protegem a comunidade, assim são os espíritos desencarnados. As organizações humanas são cópias imperfeitas trazidas do mundo espiritual. Todos os reinos, para terem vida melhor, se organizam e obedecem às leis daquela faixa. O espírito, no mundo espiritual, nem sempre escolhe as modalidades da sua reencarnação. Ele precisa passar pelos processos que lhe trazem paz espiritual. Mesmo que seja homem ou mulher, assegura a consciência iluminada que todos os caminhos nos levam à tranquilidade espiritual. O fator tempo é mestre todos os dias e por ele vamos acordando todos os valores que Deus nos deu por misericórdia. Em toda a época de fechamento de ciclo, tudo o que se aproxima da Terra aparecem grandes tribulações. É a concessão de Deus aos espíritos de várias qualidades morais que descem à Terra e muitos deles se melhoram no ambiente de esperança. Também no mundo espiritual a movimentação é muito grande nesse sentido. Os benfeitores já sabem o que vai acontecer e estão preparando lugar para a avalanche de espíritos que irão desencarnar de uma vez, dentro de provações coletivas, preparando espíritos para trabalharem no socorro espiritual. Já houve aqui palestras, à quarta-feira, a explicar como é que se dão os desencargos coletivos. E o que é que isso implica e porquê é que existem desencargos coletivos. Portanto, isto para resumir que a escolha do sexo na hora de nós regressarmos à pátria, ao mundo material, não é tão importante que sejamos nós a escolher. É mais importante, por vezes, aquilo que a espiritualidade aconselha e sabe, eles sabem melhor para nós. Aliás, como explica no filme Nosso Lar, existe um Ministério de Reencarnação que tratam dessas coisas todas, onde são declarados os nossos pais, nossos irmãos, tudo isso é planeado, portanto nada é por acaso. Agradecemos a oportunidade
de estudarmos mais um bocadinho. Agradecemos a vossa atenção e paciência.